Olá pessoal, Fera do Enem falando, e estamos aqui para resolver mais uma questão do Enem 2024. A nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água, mediante o tratamento com uma base de Bronsted-Lowry, isto é, uma espécie química capaz de capturar um próton H+. Na figura, são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de Bronsted-Lowry é o... Bom pessoal, de acordo com a questão, ela está perguntando, e nós podemos perceber claramente, que ela está afirmando que a base, ela é na verdade, a base de Bronsted-Lowry, e que ela é uma espécie química capaz de capturar um próton H+. Para compreendermos o que seria um próton H+, ou o que seria uma base, ou até o que seria um ácido, a gente precisa relembrar alguns princípios básicos de reações ácido-base. Como o princípio de Arrhenius ou a teoria de Arrhenius, digamos que é a mais usada e intuitiva para ácidos e bases. Então, a gente tem aqui a base de Arrhenius como sendo uma substância que, em solução aquosa, ela vai liberar o O. E o ácido é uma substância que, em solução aquosa, libera H+. E a reação de uma base com ácido, a gente vai ter como produto um sal mais água. A gente não pode esquecer essa relação de Arrhenius. No entanto, o que ele está pedindo aqui, na teoria de Bronsted-Lowry, é diferente. Por quê? Para Bronsted-Lowry, uma reação ácido-base de Bronsted é a transferência de um próton H+, de uma espécie química para outra. De acordo com esta teoria, um ácido é um doador de prótons e uma base é um aceptor de prótons, ou seja, é quem recebe, é quem aceita os prótons. Então, de acordo com essa teoria, se a gente for analisar ou propor aqui algumas reações de Bronsted-Lowry, a gente vai observar o seguinte ponto: a gente vai observar que a gente tem um ácido, pelo ponto de vista de Bronsted-Lowry e também pelo ponto de vista de Arrhenius. E aqui a gente tem água como uma base. Por quê? Porque o ácido na água vai promover essa reação, que é a produção do hidrônio ou do hidroxonil, que é o H3O+. Sendo assim, perceba que a água, nesse caso, foi um aceptor do H+, um aceptor aqui do HCl, ou seja, ele capturou, ele aceitou, ele retirou esse hidrogênio aqui. Então, nesse caso, a gente teve aí uma reação a qual a gente pode dizer que está de acordo com Bronsted-Lowry. Essa outra reação aqui, a gente pode observar também que a gente tem a base, agora é o NH3, e curiosamente, o ácido aqui é o H2O, porque lá pela teoria de Arrhenius é fixo, ou seja, quem é ácido e quem é base. Nesse caso aqui, não. Aqui a gente vai analisar de acordo com a reação. E nesse caso aqui, o NH3, a amônia, tem essa capacidade de retirar o hidrogênio da água, 4 horas e 2, e, assim, formando o NH4+. Com isso, a água, nesse caso, é o ácido, porque é aquele que vai transferir, é aquele que vai doar o próton H+, e o NH3 é quem vai receber. Digamos que quem vai doar, ele precisa ser alguém que tem hidrogênio. Então, a gente vai analisar aqui, olha, na figura da nimesulida. E aí, observe que o radical metila tem hidrogênio, a sulfonamida, a fenila. A gente já descartar aqui o radical éter e o nitro, porque eles não têm hidrogênio, então, não tem como eles reagirem com essa base, uma vez que a base vai capturar o hidrogênio. Então, nesse caso, entre as três situações aqui, se a gente for observar pelo ponto de vista da ressonância dos elétrons, a sulfonamida, ela será aquele radical, aquela estrutura, aquela parte da molécula que, de fato, vai reagir com a base Bronsted-Lowry. Mas o que seria, no caso, uma ressonância de elétrons? Então,
Na realidade, a gente observa, em uma ressonância, a seguinte situação: veja só. É a capacidade com que um elétron vai ter de migrar para uma outra espécie química da própria molécula. E, dessa forma, se ele migra, esse elemento da molécula vai sair. Dessa forma, a gente vai ter quem? A gente vai ter o H+, e a gente vai ter essa estrutura aqui que capturou esse próton. No caso, ele capturou o elétron. Então, a gente teria aqui a sulfonamida como aquela estrutura capaz de realizar a ressonância dos elétrons. E aí, a gente tem como alternativa correta a letra A. Para mais questões, acesse @feradoenem.